da Maharaj. Então vamos lá. O devoto pergunta: como o senhor sabe, um devoto que era considerado sênior decaiu de sua missão aqui? Nossa pergunta é: como podemos evitar que um tal infortúnio ocorra também conosco? Então a pergunta é que um devoto lá caiu, e como podemos evitar isso? Como que podemos evitar que nós também entremos nessa maia, nessa ilusão, e também nós cairemos? Como podemos evitar isso? Srila Govinda Maharaj responde: estou surpreso de ver o sentimento daquele devoto. Ele caiu completamente no oceano da ilusão. Mas todos vocês foram salvos pela graça de Srila Guru Maharaj. Podemos compreender que a causa de uma tal queda é o ego e a ofensa aos Vaishnavas. Então, o que causa uma queda da pessoa? O que faz a pessoa, por exemplo, largar o sannyasi? O que faz a pessoa largar o brahmachari, o vanaprastha? O que faz um devoto grihasta também cair? O ego é extremamente prejudicial. E a ofensa a um Vaishnava, a ofensa aos devotos e o ego são os fatores que fazem um devoto cair. Todos vocês, por favor, procurem evitar Vaishnava parada, ofensa aos Vaishnavas, e tomem cuidado com o ego mundano. Em minha curta vida, eu vi muitas coisas, muitas situações de altos e baixos na vida dos praticantes. Muito grandes personalidades, até Brahmaloka, passaram por dificuldade em sua vida de praticantes, unicamente devido à Vaishnava parada e ao egoísmo. De qualquer modo, nosso protetor é Salvador, Srila Guru Maharaj. Está sempre nos conectando sua misericórdia, e nós devemos ultrapassar essa situação perigosa. Outra pergunta para Srila Govinda Maharaj: por sua vontade, planejamos traduzir e publicar livros de Srila Guru Maharaj. Precisamos de fundos para tal e, portanto, desejamos primeiro traduzir e publicar um livro popular introduzindo a filosofia hindu. Pedimos sua permissão para isso. Srila Govinda Maharaj fala: para sua própria e contínua vida prática e progresso seguro, apropriado e feliz, você deve tentar devotar-se exclusivamente a seu Guru para a satisfação do bem-amado Senhor. Para isso,
você precisa de se manter numa certa linha e trilha pela qual possa prosseguir feliz. Sem dúvida, há muitas coisas boas neste mundo, mas aquele que tiver o sentimento exclusivo se focará sempre em sua própria linha. Isto significa os livros de nosso Srila Siddhar Maharaj, suas instruções, seu método prático, etc. E seguir tudo isso, mas como um empreendimento com o objetivo de obter manutenção econômica, podemos considerar apresentar livros de outros, desde que isso não traga prejuízo e não difira da concepção de nosso Srila Guru Maharaj. Mas não podemos nos vender em troca de nada que pertença a este mundo mundano. Neste particular, podemos lembrar do conselho de Srila Prabhupada Sarasvati Thakura, de que devemos tentar servir a Shri Guru Gauranga com tolerância e pesar do que vier e acontecer. Qualquer coisa pode advir, seja amor, seja ruptura, mas devemos prosseguir em nossa trilha. Isso é muito importante. Qualquer coisa que vier, não podemos sair da linha, não podemos sair da trilha. Isso são palavras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então, o devoto perguntou sobre publicar um livro que não era de Srila Siddhar Maharaj para angariar fundos, para angariar dinheiro. Srila Govinda Maharaj falou, tudo bem, desde que não saia da concepção de Srila Siddhar Maharaj. Não podemos nos vender por dinheiro. Se está de acordo com o que ele prega, tudo bem. Se está contra o que ele prega, não. Não faça isso. Não vamos nos vender por dinheiro. Não vamos fazer algumas coisas que não são apropriadas para ganhar dinheiro. Não importa para que é o dinheiro, mas não vamos fazer coisas erradas para ganhar dinheiro. Mas temos que manter a linha de Srila Guru Maharaj. Gurudeva falou, temos que manter a linha dele, temos que seguir ele, temos que focar nele, na linha dele. Não podemos nunca sair da linha dele. Não importa o que aconteça, temos que sempre manter a linha dele. Outra pergunta para Srila Govinda Maharaj. O devoto fala, tem uma pergunta sobre a adoração dos devas, dos semideuses, né? Também, Guruji seria sábio como... Também, Guruji seria sábio conduzindo cerimônias de Shirada para os não devotos que morrem. Srila Govinda Maharaj, aquele que é um seguidor da linha devocional exclusiva da consciência de Krishna, como foi dada por Srila Guru Maharaj e como seguidor da Rupanuga Sampradaya, não sentirá qualquer necessidade de se ocupar no serviço a outros deuses ou semideuses qualquer. Esta é a nossa linha clara. Então, não devemos nos ocupar em adoração a semideuses, a outros deuses.
a nossa linha exclusiva, nós seguimos Arupa Nuga Sampradaya, nós seguimos Rupa Goswami. Não devemos adorar semideuses, não devemos perder tempo com isso. Temos que adorar Krishna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, enfim. Essa é a nossa linha, essa é a linha de Srila Sridhar Maharaj. Não ficar regando a folha, regar a raiz da árvore. Esta é a nossa linha clara. Como suporte primário esta concepção de Krishna, Seva. O Śrīmad Bhagavatam diz que este shloka, é um shloka que foi falado aqui, esse shloka afirma que a pessoa não tem outra necessidade além da ocupação ao serviço a Krishna. Se alguém que vive como um grihasta sentir alguma obrigação quanto às regras sociais védicas em relação a seus ancestrais falecidos, pode agir da seguinte maneira: oferecer Mahaprasada, ter de 4 a 5 escrituras sagradas diante dos Vaishnavas, pode realizar uma cerimônia de fogo como Vaishnava Roma, cantar congregacionalmente o Mahamantra e fazer oferendas especiais às deidades, para então oferecer essa Mahaprasada para a satisfação dos Vaishnavas. E, depois disso, pode oferecer esta Mahaprasada para o benefício espiritual dessa alma que partiu. Quanto às pessoas em geral, se seguirem com fé e cultura védica, poderão sentir-se encorajadas a se tornarem Vaishnavas. Então, Srila Govinda Maharaj, o devoto pergunta sobre adoração a deuses, semideuses e tal, numa cerimônia de fogo ou em uma cerimônia para um antepassado que abandonou o corpo. Srila Govinda Maharaj escreveu um manual para nós da cerimônia. Ele não gostava da cerimônia shirada. Shirada é você oferecer boga, comida não oferecida no altar, para um antepassado que abandonou o corpo. Ele não gostava disso. Srila Govinda Maharaj, ele fez um manual chamado Vaishnava Seva, Festival Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas. Então, o que você faz nesse festival para a alma da pessoa que abandonou o corpo? Você oferece primeiro a boga, a comida para a deidade e para as deidades. Você oferece o arati para as deidades. E aí você oferece essa praçada para a pessoa que abandonou o corpo e oferece essa praçada para todos os Vaishnavas, todos os devotos. E depois você oferece incenso, flores que já foram oferecidas para Deus no altar, para o morto, para a pessoa que abandonou o corpo. Isso é Vaishnava Seva. Então, e a família que banca todo o festival. A família paga o festival. A família paga as flores, a família paga a comida, a família faz uma doação para o templo, a família faz uma doação para o pujari, para o sacerdote. E essa é a cerimônia Vaishnava Seva, Festival Vaishnava Seva. E aí tudo isso traz um benefício para a alma que abandonou aquele corpo. A alma do seu parente, a alma do seu amigo. Então, se você quiser fazer isso, é muito auspicioso para a alma daquela pessoa que abandonou o corpo. Mas não adorar semideuses, fazer cerimônia de fogo com isso ou com aquilo. Isso não é necessário. Srilacharya Maharaj falou, na Índia
O hindu, ele quer cerimônia de fogo, ele tem a concepção errada, ele quer a cerimônia de fogo. Então, você faz a Vaishnava Seva, o festival, e também faz a cerimônia de fogo. Mas o que vai dar o benefício para a alma, realmente, é o festival Vaishnava Seva. Oferecer tudo para Deus, aboga, flores, né? Comida, flores, incenso, depois oferecer para os Vaishnavas. É isso que vai dar benefício para a alma que está lá, para a alma que abandonou o corpo. Mas, se quiser fazer a cerimônia de fogo também, como é no caso do hindu, o hindu, ele acha que isso é importante. Se você falar, não vou fazer a cerimônia de fogo, ele vai fazer com outra pessoa, um brahmane pago, um brahmane que vive disso, que ganha dinheiro disso, e não é adequado. Então, Srilacharya Maharaj, ele fazia concessões. Quando a pessoa é criança, quando a pessoa é bebê, o remédio tem que vir com açúcar. Senão a criança não toma, como xarope. Um adulto, ele pode engolir o remédio, mesmo que for amargo, mas uma criança não. Então, os hindus, eles acham que a cerimônia de fogo é o mais importante. E a Srilacharya Maharaj, ele dava o remédio para a alma que abandonou o corpo, e aí ele colocava um açúcar, fazendo a cerimônia de fogo. Ele colocava o açúcar para os devotos hindus. Ele fazia isso, mas o foco é Vaishnava Seva, o festival Vaishnava Seva. Temos aqui uma outra pergunta que o devoto faz para Srila Govinda Maharaj. O mantra Gayatri deveria ser recebido ouvindo através do ouvido direto ou do esquerdo? Desculpa, do ouvido direito ou do esquerdo? Eu entendo que existe evidência nas escrituras de que os tópicos espirituais deveriam ser recebidos através do ouvido esquerdo. Mas, recentemente, ouvi o Senhor mencionar que o mantra deveria ser recebido através do ouvido direito. Essa é a pergunta do devoto para Srila Govinda Maharaj. Qual é o ouvido que deve escutar o Gayatri Mantra? O esquerdo ou o direito? Srila Govinda Maharaj responde: em relação à sua pergunta, posso dizer que geralmente o ouvido direito é mais forte que o ouvido esquerdo. O que quer dizer isso? Ele escuta melhor. É isso que Srila Govinda Maharaj está falando. É verdade que o rei Puranjana ouviu pelo ouvido direito o Panchala Su, que significa as atividades fruitivas de karma, kanda, sob a orientação dos Vedas. E foi nesse plano que Puranjana entrou. Isso é apresentado no sloka do Śrīmad Bhagavatam 4.25.50. Mas, nesse sloka, também é dada outra qualificação, que a pessoa possa memorizar muito rapidamente
Aí tem um verso aqui que significa o seguinte: que a pessoa possa imediatamente memorizar por ouvir apenas uma só vez. Além disso, Srila Madhvacharya, o guru de nosso Sampradaya, disse que através do Karma Kanda, a alma diva pode obter uma chance superior por meio de karma. Se por sua boa fortuna obtiver a oportunidade de servir a um servo supremo em seu serviço aos devotos, o ouvido esquerdo é um pouquinho mais fraco. É mencionado como sendo o símbolo de Gyana Kanda. Em Gyana Kanda não existe virtualmente oportunidade alguma de se conseguir qualquer serviço aos devotos Vaishnavas, devido à estrutura do ego. O resultado final que se recebe é Nirvishesha, louca. Mas tal posição deve ser evitada. Em Gyana Kanda, a base principal é o ego. Também, em alguns lugares, encontramos menção ao ouvido esquerdo, mas Srila Guru Maharaj nos instruiu a ouvirmos a ouvirmos com o ouvido direito. Portanto, seguimos esse processo. Então, aqui Srila Govinda Maharaj está falando que o ouvido direito ele é mais forte, o ouvido esquerdo é mais fraco. E aí ele explicou Karma Kanda, enfim, né? Gyana Kanda. Mas temos que seguir o que o Guru fala. Se Srila Siddhar Maharaj falou que é para escutarmos com o ouvido direito, nós vamos escutar com o ouvido direito. Temos que seguir o Guru. Não importa o que está nas escrituras. O Guru, ele é superior à escritura. O Guru é a escritura viva, o Shastra vivo. Claro que estamos falando de um Guru genuíno. Não o Guru que quer mudar as escrituras para o seu benefício. Mas um Guru no calibre de Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Eles podem mudar as escrituras. Não mudar, mas eles podem dar um conceito diferente das escrituras. Porque eles são a escritura viva. Como no caso do calendário. Nosso calendário de Ekadashi, nosso calendário Vaishnava, é diferente dos outros, da maioria das outras missões. Por que isso? Por quê? Porque nós seguimos o calendário de Srila Bhaktivinoda Thakura. Existem vários tipos de calendários. Vários devotos fizeram vários calendários, várias formas de calcular o calendário Vaishnava. Nós seguimos aquela que Srila Bhaktivinoda Thakura seguia. Srila Siddhar Maharaj perguntou isso para Srila Bhaktisiddhanta. Por que nós não seguimos outro calendário, seguimos esse? O outro calendário parece que é mais correto em termos de cálculos astrológicos. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou, nós não seguimos calendários, nós seguimos o Guru. Essa foi a resposta de Srila Bhaktisiddhanta para Srila Siddhar Maharaj. Nós não seguimos calendários, seguimos o Guru. Nós não seguimos as regras, de repente, que estão nos Vedas. Nós seguimos o que o Guru está falando. Então, Srila Siddhar Maharaj falou, o ouvido direito é melhor para nós ouvirmos. Então, vamos ouvir com o ouvido direito. Ele é mais forte. E tem explicação aqui. Por isso, o nosso calendário Vaishnava é diferente às vezes do Ekadashi.
as comemorações de aparecimento, de desaparecimento, porque nós seguimos o calendário de Srila Bhaktivinoda Thakura. Não interessa o outro calendário, interessa o que ele seguia. Isso é Srila Bhaktisiddhanta falando. Srila Siddhar Maharaj segue Srila Bhaktisiddhanta e assim seguimos o calendário de Srila Bhaktivinoda Thakura. Por isso essa diferença. Outro dia me perguntaram isso e essa é a resposta. Então temos que seguir o Guru. Se Guru Maharaj falou que é o ouvido direito, é o ouvido direito. Não temos que questionar. Outra pergunta para Srila Govinda Maharaj. O devoto fala: estou vivendo muito distante do mate, do templo central. Como posso compreender que há qualquer valor em qualquer pequeno serviço que eu possa fazer daqui? Srila Govinda Maharaj responde: aqui em Navadvipa estão acontecendo tantas atividades, mas todas são para a satisfação de Srila Guru Maharaj. Você pode pensar também que na capital de um país há muitos afazeres que não podem ser realizados na própria cidade. Os municípios, as pequenas cidades e os vilarejos também têm seu papel e atuar servindo ao centro. Cultivam arroz, vegetais, etc. Fiam o algodão, tecem tecidos e confeccionam roupas, cuidam das vacas e produzem leite, manteiga, iogurte, etc., bem como realizam tantos outros deveres. Do mesmo modo, em todo o mundo, as almas afortunadas podem se ocupar de ilimitadas maneiras no serviço à missão central de nosso Srila Guru Maharaj. Esta vida de variados tipos de serviço ao centro é a base de todo o mundo espiritual, repleto de atividades jubilosas. Então, o devoto pergunta como ele, que está longe do templo central, pode fazer o serviço. Ele está fazendo o serviço, mas ele não sabe se ele está fazendo realmente e tal. Srila Govinda Maharaj falou que todos têm que ajudar o centro. Shripata Pasi Maharaj falava: nós temos que doar para o centro, para o mate central. Não é somente para o local, é para o central. Temos que ajudar. E Srila Govinda Maharaj falou: alguns fazem leite, iogurte, outros fazem roupas, outros plantam arroz, outros, enfim, não importa se está longe, mas estão servindo Srila Guru Maharaj. O foco é servir Srila Guru Maharaj. Não importa onde você esteja. Onde você está, você pode ajudar o mate central. Você pode pregar no local que você está, um centro de pregação longe, e esse devoto, você faz um devoto, e esse devoto pode ir, de repente, no mate central, servir lá. Tem várias formas de você servir o mate central. Você pode exportar devoto para lá, como aconteceu aqui no Brasil. Devotos que saíram daqui foram servir lá diretamente no mate central. E servem até hoje. É o caso da Bimala. Até hoje ela está servindo o que Gurudeva pediu para ela. Saiu aqui de São Paulo, através de Shripata Pasi Maharaj.
Então veja só, tem como ajudar o Mate Central? Sim. O teu serviço tem valor? Sim. Temos que continuar o serviço para tudo para satisfazer Srila Guru Maharaj. Temos aqui uma outra pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário aqui na live, pode fazer. Por enquanto não. Então vamos continuar. Em resumo, tenho as seguintes perguntas. Primeira, quais são suas ideias a respeito de manter o padrão de comportamento aceitável a um discípulo iniciado e sobre exigir dos discípulos que cantem um mínimo de 16 rondas, como foi estabelecido por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada no passado recente? Srila Govinda, segunda pergunta. Qual é o conceito apropriado da ordem do Gurudeva de servir com devoção numa família de devotos ISKCON, programada pelo Gurudeva Srila Prabhupada para perpetuar o serviço dos discípulos ao Senhor? Terceira pergunta. Se uma instituição como a ISKCON tem discrepâncias, deveria ser mantida e lhe ser dado tempo para amadurecer? Quarta pergunta. Deveriam os devotos que atualmente servem ao Senhor tentar atrair devotos estabelecidos, mas neófitos, para fora da ISKCON, para seu serviço, ao invés de serem encorajados a servirem a Srila Prabhupada e a seus servos na difusão das glórias do Santo Nome e em avançarem espiritualmente através do veículo da ISKCON? E tais atividades deveriam ser encorajadas por seus servidores ou não? Ele fez um monte de perguntas. Agora a quinta pergunta. Os livros apresentados por Srila Prabhupada deveriam ser distribuídos por aqueles que estão a seu serviço, incluindo mesmo aqueles que se tornariam seus novos discípulos iniciados? De que outro modo poderíamos evitar minimizar a importância de Srila Prabhupada à força do movimento de Sankirtana, do que lendo livros e distribuindo-os, mesmo lado a lado com aqueles que são publicados pela Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Srila Govinda Maharaj, por favor, aceite meus humildes Dandavati Pranams na lembrança de nossos mestres divinos,
Srila Guru Maharaj e Srila Swami Maharaj Prabhupada. Suas perguntas são muito claras e relevantes. E agora me sinto feliz de respondê-las. Mas antes é necessário adotarmos uma posição neutra a fim de enxergarmos os fatos, ainda que você não perguntou diretamente sobre alguns desses fatos. Na verdade, na época de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, haviam muitos discípulos qualificados com capacidade de pregação plena e independente. Ouvi de muitas fontes também que, num dado momento, eles não se encorajavam, não se encontravam unidos. Srila Prabhupada Sarasvati Thakura sabia disso muito bem. Portanto, ele não nomeou uma pessoa em particular para ser seu sucessor. Contudo, numa reunião especial de seus discípulos, um dia antes de seu desaparecimento deste mundo, ele enumerou seu desejo ouvindo o Kirtan Srirupa Manjaripada de Srila Guru Maharaj. Todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo conhece essa história que Srila Bhaktisiddhanta pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar essa canção Srirupa Manjaripada, e isso foi a transmissão da sucessão discipular para Srila Siddhar Maharaj. Então, o Gurudeva está contando isso novamente. E instruiu os devotos que, para gerenciar o trabalho missionário, vocês devem criar um corpo governamental formado de 12 pessoas. E o secretário desse corpo governamental deve ser o secretário atual, Shripa Kunja Babu, enquanto ele viver. Ele também deu outras instruções, mas ele não apontou diretamente alguém para ser o acharya da missão Gaudiya Mati. Naquela época, Srila Guru Maharaj era, sem dúvida, muito exaltado e um pregador inderrotável da consciência de Krishna, mas sua natureza era de sempre se manter ao fundo. Ele também desejava servir aos Vaishnavas com muito entusiasmo, mas ele mesmo não desejava assumir a posição de guru ou de membro do corpo governamental. Também por essa natureza e humor, ele jamais tentou pôr-se à frente do corpo governamental. Ele se sentia em dívida com seus poucos irmãos espirituais que o ajudaram em sua vida de praticante desde o início. Shripa Vasudeva Prabhu, Shripa Bhakti Sudhakar Prabhu, professor na MK Sanial, Shripa A.V. Bhakti Saranga Goswami, Shripa Keshava Maharaj, Shripa
Madhava Maharaj, etc. Na verdade, não foi Srila Guru Maharaj quem fez de Shripad Vasudeva Prabhu um acharya, e nem estava ele na posição de ter o direito de fazê-lo. Mas, quando foi declarado por aquele grupo especial de discípulos de Srila Sarasvati Thakura que Shripad Vasudeva Prabhu seria o acharya da Gaudiya Mata, Srila Guru Maharaj concordou e imediatamente sentiu alívio de que a responsabilidade de ser o acharya não sobrecarregaria nele. E mais, quando Shripad Keshava Maharaj pesadamente propôs seu nome no corpo governamental, ele também conseguiu astuciosamente evitar, pois, na verdade, Srila Guru Maharaj não desejava se envolver na administração. Desejava apenas permanecer como um humilde pregador e amigo de todos os Vaishnavas. Também, no início, vendo a situação de sua missão, Srila Sarasvati Thakura totalmente confiava que Krishna escolheria o futuro acharya de sua missão. Na verdade, essa era a realidade naquela época. Essa resposta é bem longa. Vamos ler mais um pouco. Eu li uma carta de Srila Swami Maharaj, onde ele aparentemente culpava Srila Guru Maharaj pela nomeação de Shripad Vasudeva Prabhu, mas esta era sua própria ideia e de alguns dos devotos da Gaudiya Mata, e havia um tanto de verdade nisto também. Se Srila Guru Maharaj tivesse desejado assumir uma decisão administrativa forte, então Shripad Vasudeva Prabhu não teria podido vir à frente com tanta facilidade. Mas Srila Guru Maharaj tinha uma natureza desinteressada e não desejava ver-se envolvido com a administração. Entretanto, mais tarde, todos os devotos perceberam que Srila Guru Maharaj era a pessoa mais adequada para ser o acharya, mas, nessa ocasião, esse pensamento dos devotos chegaram muito tarde. Quando Shripad Vasudeva Prabhu e Shripad Sundananda Prabhu, Shripad Bhakti Sudhakar Prabhu e outros tentaram manter a propriedade de Shripad Vasudeva Prabhu contra o grupo oponente e pesadamente tentaram isso com o uso de violência, então Srila Guru Maharaj quis se manter à parte e com muita tristeza ele deixou aquela missão. Depois disso,
ele quis permanecer solitário em sua vida de bhajan. Este é o fato, mas quando Srila Guru Maharaj saiu da missão Gaudiya, naquela época, mais de 50% dos devotos proeminentes também abandonaram a missão. Ouvimos a este respeito de seus irmãos espirituais divinos, bem como de Shripad Bhakti Siddhanta Maharaj. Então, Srila Govinda Maharaj está falando, quando teve o abandono do corpo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Vasudeva Prabhu assumiu a posição de Acharya. E Srila Guru Maharaj não quis se opor, ele não queria, na verdade, ele ser o Acharya da missão, e ele sentiu alívio quando o outro assumiu, mas depois, mais tarde, todos quiseram que Srila Guru Maharaj assumisse, começaram com violência para tirar Vasudeva Prabhu da posição de Acharya, e aí Srila Siddhar Maharaj se afastou. Aí ele foi para Vrindavana, ele se afastou. E 50% da missão dos proeminentes devotos de Srila Bhaktisiddhanta também saíram da missão. Então essa história que Srila Govinda Maharaj está contando, o que aconteceu na Gaudiya Mati, depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur abandonou o corpo. Vamos parar por aqui. Amanhã continuaremos a leitura. Estamos no finzinho do livro. Talvez amanhã ou na sexta-feira vamos terminar o livro. Está bem no finzinho. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Depois vemos quem está conosco aqui participando da transmissão pelo Facebook e pelo Instagram. Então agora vamos Nama Sankirtan Hari Harai. Sanatana
গোসাই যাবে ব্রজে কইলা ভাষা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 हरि बोल। Vamos ver quem está assistindo conosco. Temos aqui hoje conosco o Gabriel Figueiredo, da Venezuela, o Ivo Júnior, Mato Grosso do Sul, Dharmendra Gopi, o Hugo o Vrajaraja Prabhu, a Malini Devidasi, Ramanuja Dasanuja, deixa-me ver quem mais. O Panchatata Prabhu. Hoje são esses que estão assistindo agora de manhã pelo Facebook. Vamos ver então quem está agora pelo Instagram. Um bom dia a todos. Até o programa da noite, às 19 horas. Dandavat Prana.
Temos aqui conosco no Instagram a Jade, o Raman também conosco, o Prabhu, a Fabiana e Beli Bertolani também conosco. Até às 19 horas.